Tirania de Aço capítulo 128 Sangue na neve. No momento em que Berengário e seu exército estavam cruzando a porção sul do Tirol, seus exércitos haviam recentemente se dividido e se dirigido em direções separadas, e ele agora estava no comando de uma força de cerca de 5.000 homens no total, metade dos quais eram suas próprias forças. A outra metade do exército era composta por tropas das senhorias do sul, que apoiaram a campanha de Berengário para acabar com a rebelião de Lothar e recapturar o Tirol dos senhores traidores que desafiaram abertamente a autoridade do Duque Wilmar. Ao contrário do exército de Berengário, que estava repleto dos membros mais veteranos de suas unidades de infantaria e cavalaria. As levas camponesas estavam mal equipadas e muitos deles nunca haviam visto uma batalha em suas vidas. No máximo, serviriam de bucha de canhão para as forças de Berengário. Seu papel seria absorver o fogo de mísseis do inimigo enquanto suas tropas abatiam os inimigos. Naquele momento, era tarde da manhã, mas ainda não era meio-dia, o vento estava parado, e tudo o que se ouvia eram os sons de milhares de pés marchando ao ritmo dos tambores enquanto os soldados de infantaria cantavam outra das marchas de Berengário. Músicas. Depois de atravessar os penhascos gelados dos Alpes, as forças de Berengário finalmente se encontraram em uma posição com vista para a cidade de Esterzinga à distância. No entanto, para sua surpresa, eles também viram um exército marchando em direção a eles. Parece que o inimigo optou por entrar em campo na tentativa de interceptar as forças de Berengário e eliminá-las antes que entrassem nos limites da cidade. Como tal, Berengário gritou para que suas tropas ouvissem. Forma fileiras. Seus comandos foram passados para os oficiais e suboficiais antes de finalmente chegar ao pessoal alistado. Com este comando, as forças veteranas do exército de Berengário formaram linhas e começaram a carregar suas armas. A bateria de artilharia também começou a tomar uma posição elevada acima do campo abaixo de onde o exército inimigo estava marchando. A cavalaria fez seu trabalho e tomou posições nos flancos, onde logo estariam avançando contra o exército inimigo. Não havia cavalaria nas forças inimigas. Na verdade, assim como em qualquer outro lugar no Tirol no momento, as forças profissionais estavam todas reunidas com Lothar em Viena, deixando para trás pequenas guarnições e grandes grupos de tropas para defender suas casas. Havia alguns nobres e cavaleiros, mas eles rapidamente desmontaram de seus cavalos no momento em que viram o número esmagador de cavalaria que Berengário havia trazido com eles. Como tal, as fileiras dos coraceiros de Berengários começaram lentamente a pisar na posição inimiga enquanto sua infantaria preparava seus mosquetes. Os levies no momento foram usados para proteger os flancos da infantaria de linha de Berengário. Com esta formação rapidamente montada, as forças Berengários começaram a marchar lenta e uniformemente em direção ao exército inimigo, a cavalaria já iniciando sua carga. À medida que a cavalaria avançava em direção ao inimigo, o trovão dos canhões de 12 libras ressoou à distância quando projéteis explosivos foram lançados sobre as forças inimigas. A explosão explosiva e os estilhaços das granadas atingiram as forças inimigas, transformando rapidamente os levies levemente blindados em pedaços de carne e pasta de carne. Membros estavam espalhados, cabeças roladas e sangue manchava a neve abaixo. No entanto, havia apenas uma bateria capaz de disparar contra o inimigo. Como tal, o número de forças inimigas que foram afetadas pela barragem foi significativamente menor do que nas batalhas anteriores de Berengário. Berengário estava naturalmente à frente da cavalaria e rapidamente puxou as duas pistolas da sela de Erwin. Já estava carregado e preparado para disparar. Tudo o que precisava ser feito era engatilhar a pedeneira, que Berengário e seus cuirassiers fizeram em uníssono. O inimigo tinha alguns arqueiros com eles e começou a disparar contra os cavalos revestidos de aço dos coraceiros de Berengário. Neste período da história, o bardo ainda era uma maneira eficaz de proteger seu cavalo e, como tal, Berengário havia gasto uma grande soma de dinheiro blindando os cavalos de sua cavalaria. Afinal, custavam-lhe uma fortuna para comprar. Seria uma pena se morressem tão facilmente no campo de batalha. As flechas dispararam sobre sua cavalaria quando uma grande saraivada caiu do céu como se fossem gotas de chuva, mas, para desespero das forças inimigas, as flechas não feriram gravemente nem os cavalos nem os coraceiros. Em vez disso, a armadura de placas de 3/4 e as barras de placas de aço cobriam a maior parte do corpo da cavalaria, desviando os parafusos como se uma flecha acolchoada os estivesse atingindo. Se alguma flechas encontraram o caminho para as lacunas da armadura,
Mas essas não eram áreas vitais e, como tal, causavam pouco mais do que infligir dor aos cavaleiros e seus cavalos. Como tal, as tropas inimigas rapidamente ergueram suas lanças, antecipando um confronto das forças de cavalaria, fortemente blindadas. No entanto, antes que tal situação pudesse ocorrer, os cavalos metralharam para fora da direção das paredes das lanças e galoparam para o lado. Enquanto os cavalos manobravam dessa maneira, as centenas de coraceiros puxaram os gatilhos de suas duas pistolas e miraram o inimigo a queima-roupa. À medida que as centenas de pistolas disparavam, elas rapidamente cortavam as escassas defesas com as quais as tropas estavam equipadas e retalhavam os corpos dos homens que entraram em contato com as bolas de chumbo. Gritos de gelar o sangue encheram o ar enquanto o sangue dos recrutas espirrou em seus companheiros. Depois de disparar seus tiros, os coraceiros rapidamente guardaram suas pistolas e desembainharam suas pesadas espadas de cavalaria enquanto redirecionavam seus cavalos para um ataque em grande escala. A essa altura, as fileiras inimigas, compostas principalmente de recrutas novatos, estavam cheias de terror e pavor enquanto eram empurradas pelas forças um pouco mais veteranas atrás delas para o moedor de carne. Eles não podiam deixar de pensar para si mesmos que as armas em que Berengário e seu exército empunhavam eram algumas formas de feitiçaria vil, adquirida ao se associar com os servos do diabo. Tratava-se de um bando de incultos e supersticiosos, e a propaganda que a igreja fez sobre Berengário enchia suas mentes medrosas à medida que se aproximavam cada vez mais das formações inimigas. Quando os mosqueteiros finalmente chegaram ao alcance de tiro, eles formaram um pelotão de fuzilamento adequado com a primeira coluna ajoelhada e a segunda, segurando seus rifles acima das cabeças de seus companheiros ajoelhados. Os oficiais deram ordens para disparar, o que resultou em mais de 1000 projéteis de chumbo voando ao longo do alcance nos corpos dos soldados que avançavam sobre eles. Com uma única rajada, as tropas camponesas hostis foram rapidamente dominadas pela superioridade tecnológica de Berengário, muitos dos quais começaram a romper as fileiras e fugir de volta para a cidade. Quanto às bravas almas que permaneceram e continuaram a lutar contra as forças de Berengário, foram rapidamente cortadas por outra rajada de fogo antes mesmo de atingir seus inimigos. Ao contrário das batalhas anteriores, Berengário não perseguiu imediatamente. Em vez disso, ele ergueu os punhos e deu a ordem oposta. Pare. Com isso, suas forças pararam repentinamente. As tropas das forças de Berengário estavam agradecendo a Deus que seus senhores foram sábios o suficiente para unir forças com Berengário, pois se fossem eles que tivessem marchado sobre tal exército, eles também estariam mortos na neve. Depois de contemplar os restos violentos do campo de batalha, Berengar notou um mar de cadáveres cujo sangue havia drenado para a neve, abaixo. A visão sombria deixou os não iniciados entre as fileiras de Berengário sentindo-se mal do estômago. Depois de ficar no frio olhando para a cena parda, um dos lordes que apoiaram Berengar finalmente saiu de seu torpor. As cenas da batalha que acabara de travar consumiram seu senso de razão por algum tempo. Agora que sua mente havia voltado para ele, ele perguntou a Berengário sobre os inimigos derrotados. Não deveríamos persegui-los. Berengário apenas balançou a cabeça e apontou sua espada manchada de sangue para as pilhas de centenas de cadáveres espalhados pelo chão coberto de gelo antes de falar os pensamentos em sua mente. Um sorriso perverso estava em seu rosto quando ele revelou os detalhes de seu plano. Se eles já pagaram um alto preço por se rebelarem contra nós, quando os sobreviventes retornarem à cidade e informarem a guarnição que testemunharam aqui hoje, como você acha que isso afetará o moral dos defensores? Para esta cidade liberar o poder de nossas armas sobre ela, você acha que eles ainda terão vontade de lutar? Dito isso, os senhores que haviam apoiado Berengário instantaneamente pensaram no que teria acontecido com eles se tivessem escolhido ficar com lutar contra Berengário, e estremeceram com um pensamento arrepiante. Certamente suas cidades seriam as próximas. Felizmente para eles, eles escolheram apostar no cavalo certo. Sem dar tempo aos senhores para responder às suas observações, Berengário ergueu a espada no ar e comandou o exército atrás dele. Quero um acampamento de cerco construído antes do pôr do sol. Avante em março. Com isso, o exército que havia sofrido poucas baixas nesta batalha começou a marchar sobre a cidade de Sterzing, onde a sitiaria pelos próximos dias. Embora Berengar não tivesse como saber como seus outros dois exércitos estavam se saindo, ele tinha a sensação de que eles estavam em uma posição semelhante a ele agora. Como tal,
Ele sorriu enquanto cavalgava nas proximidades da cidade de Sterzing. Tirania de Aço capítulo 129. Estabelecendo acampamento em Sterzing, Berengar estava montado em seu fiel corcel Yavin, o musculoso corcel preto galantemente pisado na frente do exército no qual Berengário estava liderando. Além dos milhares de infantaria que ele tinha às suas costas, o homem também liderou alguns milhares de tropas levantadas pelos lordes e regentes da porção do Tirol do Sul em que apoiou Berengário e sua campanha. Ao lado dele estavam os comandantes dessas unidades majoritariamente baseadas em tropas. Eles estavam vestidos com armaduras de cavaleiro no design adequado para o período de tempo. Este exército foi um dos 3 que começaram a marchar em 3 regiões críticas, que atuaram como centros de rebelião contra o Duque Wilmar na região do Tirol. Ao sitiar essas áreas, Berengário efetivamente colocaria o sul do Tirol sob seu controle de uma só vez. Como tal, Berengário sorriu enquanto os homens de seu exército cantavam a canção de marcherica de sua vida anterior. Tornou-se um dos favoritos dos homens de seu exército. Os recrutas e nobres que marchavam ao lado de Berengário e seu exército estavam bastante confusos sobre a natureza animada dos soldados de Berengário. Os veteranos do exército de Berengário sabiam que, até agora as baixas haviam sido baixas entre suas forças, e agora eles tinham um monte de tropas para absorver as flechas e dardos do inimigo. Assim, eles estavam em um estado de espírito perfeito. Quanto aos recrutas que recentemente ingressaram no exército, eles estavam seguindo o exemplo de seus superiores. Em pouco tempo, as forças de Berengário chegaram à cidade de Sterzing e mais uma vez, acamparam fora do alcance de fogo do inimigo, mas bem dentro do seu. Embora ele tivesse apenas 3 canhões neste exército, pois havia dividido o batalhão entre os 3 exércitos, se concentrado em uma parede, seria mais do que suficiente para abrir uma brecha para suas forças atacarem. Os canhoneiros, que a esta altura já estavam bem acostumados a sitiar, rapidamente colocaram os canhões atrás de algumas barreiras defensivas e começaram a disparar contra as muralhas da cidade. Quando o estrondo dos canhões ecoou no céu noturno, os muitos recrutas ficaram assustados, sem saber como reagir a tal coisa. Vendo as expressões perturbadas nos rostos dos recrutas, os veteranos e recrutas do exército de Berengário começaram a rir dos homens e dos olhares patéticos em seus rostos. Se essas tropas pareciam prestes a cagar tijolos, eles só podiam imaginar os rostos dos inimigos atualmente bombardeados com projéteis explosivos. Berengário decidiu tomar um momento para comentar a situação. Há algo mais bonito do que o eco de uma bateria de artilharia e o cheiro de pólvora em meio a um pôr do sol frio de inverno. Ele estava falando com seus oficiais e os senhores que se reuniram para apoiá-lo. Se Card estivesse aqui neste momento, provavelmente suspiraria e pensaria consigo mesmo que Berengário estava se divertindo um pouco demais nessa sua campanha. Quanto aos outros oficiais sob o comando de Berengário, todos olharam para o pôr do sol como Berengário e pararam um momento para ouvir o estrondo dos canhões e os gritos dos bombardeados em meio à bela paisagem. Um de seus oficiais falou com Berengário sua ideia distorcida de beleza. Meu senhor, eu acho que você deveria se deitar, você está claramente doente. S. Berengar apenas riu dos comentários do homem e sorriu enquanto inalava profundamente, apreciando a cena diante de seus olhos. Depois de voltar à realidade depois de vários momentos, Berengário deu ordens aos oficiais. Bem, o que vocês estão esperando? Certifique-se de que o acampamento esteja devidamente estabelecido e que as sentinelas estejam programadas. Não queremos uma repetição do que aconteceu em Chaz. Queremos. Temendo a reação de seu senhor e comandante, os oficiais rapidamente começaram a montar o acampamento de cerco. Sob o pôr do sol, milhares de tendas pretas e douradas foram rapidamente montadas, com uma série de trincheiras, sustentadas por sacos de areia e arame farpado ao redor do perímetro. Torres de guarda estavam por todos os lados para ficar de olho na possível chegada de inimigos. S. Berengar não conseguiu usar um sistema de trincheiras fora de Chaz, o que foi um erro de sua parte. Ao cavar um sistema de trincheiras semi-moderno ao redor do acampamento, ele foi capaz de fornecer uma linha de defesa muito superior contra atacantes que se aproximavam, que poderia fazer uso total das várias centenas de mosquetes raiados em seu exército e sua vantagem de alcance. À medida que o sol se desvanecia e a lua o substituía no céu, Berengário decidiu fazer a primeira vigília. Assim, ele agarrou um mosquete, carregou e subiu no sistema de trincheiras onde várias sentinelas estavam de guarda.
Vendo seu senhor e comandante pular no buraco com eles, esses novos recrutas ficaram bastante chocados. Eles esperavam que Berengário estivesse em alguma grande tenda, com uma fogueira acesa e talvez até uma mulher ao seu lado. No entanto, aqui estava ele, assumindo a primeira vigília nas trincheiras ao lado deles. Berengário olhou para longe enquanto olhava para as muralhas da cidade, que estavam sob um bombardeio quase constante. Levaria alguns dias para que os muros caíssem e, quando o fizessem, a resistência no sul terminaria rapidamente, desde que os outros cercos também fossem bem-sucedidos. Embora com suas táticas e a falta de compreensão do inimigo em relação a eles, ele não temia a derrota nesta guerra. Levaria algum tempo até que as outras potências europeias começassem a usar armas de fogo em massa. No entanto, sua vitória nesta guerra certamente desencadearia o desenvolvimento de armas tão sofisticadas. Devido à influência de Berengário nos eventos desta linha do tempo, o Matiloque viria a existir muito mais cedo do que em sua vida passada. Quando isso acontecesse, Berengar finalmente enfrentaria uma resistência mais dura de seus oponentes, mas, por enquanto, as vantagens que as armas de fogo apresentavam eram grandes demais para seus inimigos superarem. Os historiadores militares estudariam a campanha de Berengário no Tirol para as próximas gerações. Esta guerra em que Berengário lutou simbolizaria o fim de uma era. Logo o mundo inteiro percebeu que a era dos cavaleiros e da cavalaria havia passado. A era do aço e do tiro estava apenas começando. Tirania de Aço, capítulo 130. Direito de conquista. Berengário passou o primeiro turno da noite de vigília, protegendo as barreiras do acampamento como sentinela dentro das trincheiras. O uso de uma linha de trincheira apoiada em sacos de areia e arame farpado foi uma invenção que normalmente não existiria até o final do século XIX. No entanto, com a memória de sua vida passada como engenheiro de combate, Berengar desenvolveu esse sistema defensivo com facilidade. Arame farpado tinha sido usado extensivamente em seus campos para manter o gado e outros animais domésticos dentro dos limites das pastagens que lhes eram atribuídas. No entanto, após a emboscada em seu acampamento anterior em Chas, Berengar rapidamente aprendeu a utilizar táticas de trincheira. Quando ele estava reabastecendo em Innsbruck, ele ordenou um carregamento de arame farpado para seu exército. Os sapadores de seu exército passaram algum tempo construindo fortificações tão complexas. Ainda assim, no final, o acampamento estava tão bem defendido que a probabilidade de sofrer baixas significativas de uma emboscada inimiga era extremamente baixa. Felizmente para eles, depois de ver as estranhas defesas do acampamento, o inimigo não se deu ao trabalho de enviar uma força para testá-lo. Já era aterrorizante o suficiente para sofrer o bombardeio explosivo dos canhões de 12 libras. Depois de ficar de guarda no primeiro turno, Berengário voltou para sua tenda e dormiu até o amanhecer, onde foi um dos primeiros de suas tropas a acordar pela manhã. Embora ele não tivesse acesso ao café no momento, ele pretendia estabelecer um comércio com o Império Bizantino em troca de café quando seu território crescesse a um grau suficientemente significativo para que ele pudesse negociar com o Império do Oriente com facilidade. Por enquanto, Berengário e suas tropas contavam principalmente com sua própria capacidade natural de despertar e permanecer acordados. Quando amanheceu, os exércitos se reuniram nas trincheiras, e aqueles, com os mosquetes raiados 1417 e 18 dispararam tiros contra os defensores na muralha com bastante competência. Embora nem todos os tiros tenham tirado a vida dos defensores, um número suficiente deles atingiu sua marca para assustar permanentemente a guarnição de Sterzingo para manter a cabeça baixa. Enquanto suas tropas utilizavam suas armas avançadas para intimidar as forças inimigas, Berengário discutia com seus oficiais sobre seus planos para o esforço de guerra em andamento. Como de costume, Berengário bebeu de uma jarra de cerveja leve enquanto continuava sua discussão sobre a operação para seus oficiais e os lordes no comando das muitas unidades de recrutas que compunham suas fileiras. Levará mais 1 ou 2 dias antes que o muro caia, como tal, continuaremos a bombardeá-lo regularmente. Quando o muro finalmente desmoronar, enviaremos as tropas para a briga enquanto a infantaria de linha será mantida atrás e atirará contra os defensores na muralha. A cavalaria ficará e protegerá o acampamento até que chegue um momento em que o inimigo tenha sido empurrado para trás. Embora os senhores que haviam mostrado seu apoio a Berengário estivessem perturbados pelo fato de que seus impostos seriam usados para atacar a brecha, eles não podiam recusar. Quanto aos oficiais de Berengário,
estavam mais preocupados com o sucesso da Operação Tridente como um todo e, como tal, um deles manifestou a sua preocupação. E os exércitos de Cardianuv? Como eles estão indo? Berengar deslizou as peças de madeira que representavam as forças aliadas para fora das muralhas da cidade de Landers e Meran e abordou a pergunta do oficial. Recebi recentemente a notícia de que os exércitos de Arnulf e Cardi começaram a sitiar as cidades rebeldes. Dentro de uma semana, a maioria da resistência no sul chegará ao fim, e poderemos marchar sobre o príncipe Bisoprikov-Trent, terminando assim a rebelião dentro do Tirol de uma vez por todas. A investida em Trent exigiria a unificação de seus 3 exércitos. Com suas ambições de conquistar a região, Berengário aproveitava-se da rebelião no Tirol para tomar a terra em sua totalidade, mesmo que seria considerado regiões italianas no século XX e Trent tecnicamente não fazia parte do condado do Tirol. Eles eram, de fato, um príncipe-bispado independente reconhecido como território da Igreja. Devido aos conflitos entre Berengário e a Igreja, Berengário pretendia totalmente conquistar a região e incorporá-la ao seu território. Especialmente porque o bispo de Trento declarou abertamente seu apoio aos rebeldes tiroleses, simplesmente por despeito de Berengário. Ao fazer isso, a Igreja deu a Berengário uma desculpa para invadir o príncipe-bispado de Trento e, assim, unir todo o Tirol sob sua autoridade, já que Berengário teve essa oportunidade, não pretendia desperdiçá-la. Seus planos de marchar sobre Trento não foram bem aceitos pelos outros lordes que consideraram uma anexação ilegal de território eclesiástico. Um dos lordes chegou a se pronunciar sobre o assunto, o que incomodou visivelmente Berengário. Você pretende marchar sobre um principado eclesiástico? Sob que fundamento você ousa usurpar o território da Igreja? Berengário olhou friamente para os nobres velhos e piedosos que se aliaram a Berengário em apoio ao duque Wilmar, apesar de suas objeções religiosas ao herege conhecido pela Igreja como Berengário, o Maldito. A expressão nos olhos de Berengário mostrou sua intenção assassina. Em vez de justificar suas ações através do jargão legal, Berengário adotou uma abordagem mais ousada. A Igreja já me declarou guerra, portanto, Trento será meu por direito de conquista. Como tenho o poder de tomar seu território, o farei, e se o bispo de Trento tiver alguma reclamação, ele poderá dizê-lo diretamente na minha cara antes que eu o coloque na frente de um pelotão de fuzilamento. Se o fato de a Igreja ter enviado a Ordem Teutônica em missão para invadir as terras de Berengário e usurpar sua autoridade já era considerado uma declaração de guerra pelos padrões do jovem Visconde, como tal, ele não temia invadir suas terras próximas e capturá-los para si mesmo. Quanto aos lordes aliados, eles podiam dizer pela expressão nos olhos de Berengário que ele estava inteiramente sério sobre conquistar Trent e que ele não seria persuadido do contrário. Embora discordassem de suas ações, estavam muito assustados com as armas que seu exército possuía. Assim, eles foram intimidados a recuar e seguir ordens, embora rezassem secretamente para que não fossem excomungados por seguirem as ordens de Berengário. Depois de concluir seus pensamentos e informar seus oficiais de como proceder, Berengário dispensou os homens e permitiu que passassem o tempo livre como desejassem. Não havia muito o que fazer além de manter a ordem e esperar que o muro desmoronasse. Assim Berengário aproveitou este tempo para escrever a Líndia dela, informando-o de seu progresso e que sua guerra chegaria rapidamente ao fim. À medida que os canhões rugiam e os mosquetes ecoavam ao longo do dia, Berengário encontrava-se num estado de espírito tranquilo. Em breve as muralhas desabariam e as suas forças invadiriam a cidade. Até então, os defensores ou entregariam o castelo a ele com medo de retribuição, ou um massacre aconteceria. De qualquer forma, Berengário ficaria feliz com os resultados. Quanto a Cardianuf, seus exércitos eram semelhantes em sitiar o inimigo enquanto permaneciam em seus acampamentos. Enquanto a guerra no Tirol progredia rapidamente, o restante dos conflitos nas regiões alemãs foram atolados em longos cercos e sangrentas batalhas de campo. Somente Berengário e seu uso de tecnologia e táticas superiores poderiam vencer uma guerra tão rapidamente. Quanto ao resto da Alemanha, Berengar calculou que levaria anos até que o conflito terminasse, e ele pretendia gastar uma boa parte de seu tempo garantindo seu poder e avançando seu novo território assim que conquistasse oficialmente o Tirol e se estabelecesse como um legítimo contar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.